Então, boa noite, gente. Meu nome é Hudson e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as vestibulopatias periféricas. Inicialmente, eu resolvi falar um pouco sobre a anatomia e a fisiologia do sistema vestibular, para a gente poder entender um pouco como é essa fisiologia, para que assim a gente possa entender, de fato, como acontecem as doenças vestibulares. Então, o sistema vestibular ele vai funcionar mesmo como um sensor de movimento, porque ele vai ser capaz de detectar, né, os movimentos da cabeça, seja de flexão e de rotação, e assim identificar como que esse movimento acontece. Ele vai ser capaz de detectar, né, a posição dos olhos em relação à cabeça e da cabeça em relação a todo o corpo. E aí, a partir disso, existem dois reflexos, né, que é o reflexo vestíbulo-ocular e o reflexo óculo-cefálico, que são reflexos importantes dos olhos relacionados à movimentação da cabeça. Então, o sistema vestibular vai funcionar mesmo como esse sensor de movimento para poder detectar, né, quais que são os movimentos realizados com a cabeça. E aí, uma divisão simples, né, do sistema vestibular periférico, ele pode ser dividido em labirinto ósseo, membranoso e células ciliadas, onde no labirinto ósseo vão ter os três canais semicirculares, a cóclea, o vestíbulo e a perilinfa. O labirinto membranoso vai ter o utrículo e o sáculo, que são os órgãos otolíticos, e a endolinfa, e as células ciliadas, que vão estar localizadas no utrículo e no sáculo. Aqui mostrando de forma rápida a anatomia mesmo, como que ela acontece. Então, aqui a gente tem já os ossículos e logo em seguida já tem a presença, né, do labirinto, né, o labirinto ósseo, a presença do nervo, e esse labirinto ele vai se localizar, né, na porção posterior do osso temporal. E aqui o labirinto é membranoso. E aqui mostrando, então, o labirinto ósseo, ele vai ser formado por três canais semicirculares. Então, a gente tem o canal semicircular anterior, o posterior e o lateral. E ao final de cada canal semicircular, a gente tem uma dilatação, que são as chamadas ampolas. Nessas ampolas vão estar localizadas algumas células ciliadas, que eu vou falar também posteriormente. Aqui no meio, a gente tem, então, a região de vestíbulo, e no interior desse vestíbulo vai estar a presença dos órgãos otolíticos, então o trículo e o sacro vão estar localizados, né, na região de vestíbulo, e aqui é a cóclea que está relacionada com a audição. E no interior desse labirinto ósseo vai ter a presença da perilinfa, e por curiosidade ela tem esse nome por ser parecida com o líquor. A diferença é que ela vai ter uma quantidade maior de sódio e de potássio. E aqui do lado a gente tem um labirinto membranoso, que ele vai ser formado por três órgãos sensoriais. Então, a gente tem o labirinto membranoso anterior, posterior e lateral, que são órgãos sensoriais, e mais dois órgãos sensoriais, que são o utrículo e o sáculo, que estão localizados, como eu disse, no interior do vestíbulo. E no interior do labirinto membranoso, a gente vai ter a presença da endolinfa. E aqui existem, então, os canais semicirculares, né? Vão ser ao todo seis canais, porque vão ser três direitos e três esquerdos. E esses canais semicirculares, eles vão ser importantes para poder detectar a velocidade e o deslocamento dos movimentos da cabeça. Então, se a cabeça ela faz a flexão, esse canal semicircular ele vai rotacionar para um lado. Se faz um movimento de extensão, esse canal semicircular ele rotaciona para outro. Se faz um movimento de rotação, também é feito outro movimento com esses canais semicirculares. Então, ele vai ter essa função, né, de detectar essa velocidade e o deslocamento e, assim, poder gerar os impulsos nervosos. E aí vão ter determinados planos específicos, porque, como eu disse, a depender da movimentação que se faz com a cabeça, a gente tem uma velocidade e um deslocamento desses canais semicirculares. E aqui são, então, as células ciliadas, que vão estar localizadas nas ampolas e no utrículo e no sáculo. Essas células ciliadas, elas vão ter a presença, né, dos cílios, onde vão ter o rinocílio, o sinocílio, que ele é o maior cílio de todos, e os outros são chamados de estereocílios. E esses cílios, eles vão ser importantes, né, porque a função dessa célula ciliada vai ser, de fato, levar a formação do impulso nervoso para que esse impulso nervoso seja conduzido e chegue até o núcleo vestibular. Né? Então, a importância das células ciliadas são formar esses impulsos nervosos.
Esses impulsos eles vão depender da movimentação da endolinfa, que está localizada no interior do, é, do labirinto membranoso. Então, a depender de como essa endolinfa se movimenta, ela vai fazer com que os cílios eles se movimentem a favor do sinocílio ou se movimentem contra o sinocílio. Se essa movimentação for a favor do sinocílio, a gente tem um impulso de excitação. Se for uma movimentação contra o sinocílio, a gente tem um impulso de inibição. Então, quando a gente faz um movimento com a cabeça, né, essa movimentação vai fazer com que a endolinfa ela se mova, e a endolinfa se movendo vai fazer com que tenha a movimentação dos cílios. E com isso é formado, então, o impulso nervoso que é transmitido. E aqui a gente tem, então, a condução, né? Ela vai ser feita pelo sistema vestibular, então, o labirinto, ele vai formar esse impulso nervoso que vai ser conduzido para o nervo vestibular, e a cóclea, ela também vai ter o nervo coclear, que vai conduzir os impulsos auditivos. O nervo vestibular e o nervo coclear eles se unem e assim formam o nervo vestíbulo coclear. E esse nervo vestíbulo coclear vai ter a função de fazer com que o impulso chegue até o núcleo vestibular, onde esse impulso ele vai ser detectado e ele vai se dar, né, a resposta. Então, agora falando um pouquinho sobre as vestibulopatias periféricas, né, de forma mais específica, a gente tem que entender, então, que as vestibulopatias, elas vão ser devido a um comprometimento do sistema vestibular periférico. Então, qualquer doença, qualquer patologia que afete região de labirinto ósseo, labirinto membranoso ou células ciliadas, ou qualquer componente desses labirintos pode vir a desencadear, né, essa vestibulopatia periférica, ou também quando se acomete região de nervo vestibular, né? Esse seria a definição básica das vestibulopatias periféricas. E aí, no quadro clínico, a gente tem que entender também que quando a gente fala das vestibulopatias, as principais manifestações são, então, a tontura e a vertigem, que são sintomas muito comuns na sociedade, onde a maioria dos artigos trazem que cerca de 20% dos adultos, eles vão apresentar algum episódio de tontura ou de vertigem ao longo da vida, e 90% dos idosos vão procurar algum médico devido a essa queixa de tontura. E é importante também, então, a gente diferenciar o que seria a tontura da vertigem. A tontura é como se ela abrangesse diversos subtipos, e dentro desses subtipos se encontrasse a vertigem, né? Onde a tontura ela pode ser do tipo giratória, que seria a vertigem propriamente dita, ou ela pode ser de outros tipos, como instabilidade, visão borrada e também sensação de plenitude ao caminhar. Tudo isso pode caracterizar uma tontura. Mas quando essa tontura ela é giratória, a gente tem o quadro de vertigem, onde essa vertigem ela ainda pode ser uma vertigem subjetiva ou objetiva. A vertigem objetiva é aquela que o paciente ele sente parado, mas sente que o ambiente está girando ao redor dele. Ou então pode ser subjetiva, que é quando o paciente ele sente que ele está girando em torno do seu próprio eixo e que o ambiente está parado, né? Então a gente vai ter esses dois tipos de vertigem, né? Que é a sensação de tontura giratória. E a vertigem ela não vai ser exclusiva dos quadros de vestibulopatias, elas podem também estar presentes em outras doenças, como na epilepsia, pode estar presente também na hipoglicemia ou também em outras doenças que podem levar ao desenvolvimento dessa tontura giratória. E o diagnóstico, os livros trazem que muitas vezes é um desafio, pelo fato de que essas manifestações muitas vezes são confundidas. Então, o paciente pode já chegar falando que está com uma vertigem, mas na verdade é uma tontura de visão borrada. Então, pelo fato dessas manifestações se confundirem, o diagnóstico acaba sendo um desafio, e também pelo fato de que diversas doenças podem desencadear, né, essas manifestações de tontura. Então, não só as vestibulopatias, como outras doenças sistêmicas, podem também desencadear a tontura. Por isso que muitas vezes o diagnóstico acaba sendo um desafio. E mais uma vez, temos que diferenciar dessa tontura da periférica e uma vertigem central, né, uma vestibulopatia central. A periférica é aquela que acomete região de labirinto membranoso, ósseo ou células ciliadas, como eu falei, ou também região de nervo vestibular. E a central é aquela quando se tem uma lesão já no núcleo vestibular. Se tem essa lesão no núcleo, já é considerada uma vestibulopatia central. E aqui é só para mostrar mesmo os tipos de tontura, né? O Harrison ele coloca esses 4 tipos. Então a gente tem a vertigem, que foi a que eu falei, que é um movimento giratório do ambiente, onde ela vai estar relacionada
alteração vestibular, e esse paciente pode ter sintomas auditivos e também vestibulares. Outro tipo de tontura é a do quase desmaio, onde o paciente ele vai ter uma desorientação, geralmente está relacionada a uma diminuição do fluxo sanguíneo que vai chegar no cérebro. Pode ter também uma tontura mais psicofisiológica, que está associada, né, a uma dissociação do corpo, aquele paciente sente que está girando de forma eterna, e os mecanismos estariam mais relacionados aos sistemas sensoriais do paciente. E tem um tipo de tontura que seria o desequilíbrio, que é quando esse paciente tem desequilíbrio, instabilidade na posição ortostática e está muito relacionada à alteração de funções vestibuloespinal, proprioceptiva, cerebelar e também motora. Esses seriam 4 tipos principais de tontura. E aí, na anamnese do paciente com vestibulopatia, o paciente com tontura, com vertigem, a principal forma da gente diagnosticar vai ser principalmente com a anamnese. Então, o livro traz que a gente tem que conseguir delimitar muito bem a natureza do sintoma daquele paciente, e de início a gente tem que fazer uma escala. Se essa tontura, essa vertigem, ela tem caráter grave, se, por exemplo, se estiver associada à arritmia, se está associada a um AVC, se está associada a um infarto, então a gente tem que descartar a causa grave, e após disso a gente tem que identificar se é uma causa vestibular. Se for vestibular, diferenciar se ela é central ou se ela é periférica. Então é muito importante que a gente delimite muito bem a natureza do sintoma, porque isso vai ajudar, né, a fechar o diagnóstico de forma mais certeira. A gente tem que identificar também se ela é uma tontura, uma vertigem paroxística, ou se ela aconteceu pela primeira vez. Isso também vai auxiliar no diagnóstico. Tem que saber se é, no caso da vertigem, objetiva ou subjetiva. Como eu já citei, a objetiva, o paciente percebe que o meio está girando e ele está parado, e na subjetiva, o meio está parado e é a pessoa que está girando. Temos que saber também a duração dessa tontura, né? Porque a gente pode ter tonturas que duram de segundos, minutos e até horas. Quando a gente fala de uma tontura que dura cerca de segundos, a gente tem que pensar na VPPB e tem que pensar também na hipotensão ortostática. Se já é uma tontura que ela dura cerca de minutos, a gente pensa na doença de Meniere e pode pensar também no ataque isquêmico transitório. Se ela já dura horas, a gente já pensaria, por exemplo, numa enxaqueca, né, com áurea, que pode desencadear também essa vertigem, e em outras patologias onde a duração da tontura ela acaba sendo uma duração mais intensa. E a gente tem que sempre se perguntar por que que está ocorrendo, né, essa tontura, se é uma doença sistêmica, se é uma doença mais específica, se é uma doença que está mais em região de labirinto, se é uma doença que está mais associada à região de nervo. Então, a gente sempre tem que se perguntar por que que essa tontura está acontecendo e se ela tem sintomas associados. O que seriam esses sintomas associados? A presença de náuseas, a presença de dor em alguma região do corpo, a presença também dessa tontura relacionada ao ambiente girando ou se é a pessoa que se sente girando. Então, a gente sempre tem que prestar atenção se tem algum sintoma associado, se tem perda auditiva. Isso também vai auxiliar no diagnóstico. No exame físico. Então, o exame físico também é um ponto importante no diagnóstico das tonturas e das vertigens, para a gente poder identificar qual vestibulopatia que pode estar cometendo aquele paciente. Então, a gente tem o exame neurológico como ele vai ser um auxílio muito importante, né, para poder fechar esse diagnóstico. Então, a gente sempre tem que avaliar no exame neurológico os movimentos oculares, tem que avaliar também a região vestibular, e também é importante avaliar questão de nistagmo e de marcha. Então, nos movimentos oculares, a gente sempre tem que tentar identificar a amplitude dos movimentos, as pupilas, se são reativas, se está tendo anisocoria, a presença também de habituação, e sempre tem que avaliar o nistagmo, que ele também vai ser muito importante, a depender da patologia que a gente está pensando. Então, a gente pode ter tanto um nistagmo provocado quanto espontâneo. Isso vai também auxiliar no diagnóstico. Na marcha e no equilíbrio, existem diversas manobras que eu vou até falar mais na frente, que elas podem auxiliar para a gente identificar se é uma tontura central ou periférica. Tem os testes posturais também, com Dix-Hallpike e a manobra liberatória de Simons, que elas vão servir tanto para diagnóstico e muitas vezes também para o tratamento, mas elas estão mais associadas à VPPB, que já foi a aula falada anteriormente.
E tem os testes complementares. A gente vai pedir o teste complementar no paciente, a depender da anamnese e do exame físico. Os principais testes que são utilizados vão ser a audiometria e também a eletronistigmografia. A eletronistigmografia, ela é um exame que o Harrison traz, que ele é bem simples e que ele vai auxiliar muito para poder identificar, né, o movimento ocular e identificar se aquele nistagmo ele é espontâneo ou provocado. Então, esses testes vão depender muito da anamnese e do exame físico de cada paciente. E aqui são, né, as alterações de marcha. Então, por exemplo, a gente pode fazer o teste de Romberg, né, que pedir o paciente ficar com os olhos fechados, e assim a gente pode pedir ele para caminhar. Se ele tem um desvio para o lado lesado, a gente pensa numa vestibulopatia periférica. Se ele não tem nenhuma direção que seja preferencial, a gente pensa mais numa vestibulopatia central. A gente pode pedir também o paciente para estender os braços. Se a gente vê que está tendo um desvio do braço para o lado lesado ou um desvio do corpo, a gente pensa numa vestibulopatia periférica. Se está tendo uma queda de um ou ambos os braços, a gente já pensa em uma vestibulopatia mais central. Pode fazer também Babinski, se a gente vê que tem um desvio para o lado lesado, junto com a marcha em estrela, já é uma vestibulopatia periférica. Se esse paciente já tem uma marcha mais ceifante, ebriosa, ou então talonante, que está relacionada com lesões corticais, a gente pensa mais em uma vestibulopatia central. Pode fazer também Fukuda, né, pedir para o paciente como se fosse marchar e caminhar com os braços estendidos. Se a gente vê uma rotação para o lado lesado, é mais característica de lesão periférica. Se não tem um lado preferencial, de lesão central. E tem testes de coordenação que podem ser feitos. Geralmente, o paciente com a vestibulopatia periférica não vai ter alteração da coordenação, e aquele que tem uma lesão central pode ter a presença de dismetria, hipometria, hipermetria e a incoordenação que estaria associado a lesões cerebelares. E aqui são as manobras que eu citei anteriormente, né, de Pike e a manobra liberatória, que elas são manobras que vão servir tanto para o diagnóstico como para o tratamento, né, elas estão mais relacionadas à VPPB, né, que foi a aula descrita anteriormente, e a gente tem a VPPB como a principal vestibulopatia periférica, né, então as pessoas muitas vezes, quando vão se consultar, falam, eu tenho labirintite, né, o que a maioria dos artigos trazem é que a labirintite, ela é uma das vestibulopatias mais incomuns, então cerca de 1 a 2% dos pacientes vão vir a desenvolver de fato uma labirintite, porque seria a infecção do labirinto, seja por vírus ou por bactérias, e isso acaba sendo muito raro de acontecer, né? Então, a principal vestibulopatia periférica que a gente conhece é a VPPB, né? A vertigem posicional paroxística benigna, que já foi dita na outra aula, e hoje eu vou falar um pouco agora, né, de forma mais específica das outras vestibulopatias periféricas. Então, agora falando um pouco de forma específica das vestibulopatias periféricas, né? A gente tem primeiro a doença de Meniere. Então, no caso da doença de Meniere, ela corresponde com cerca de 10% dos casos de vestibulopatia periférica. Então, ela não é tão comum, né, se comparado com a VPPB, mas ocupa uma das outras vestibulopatias periféricas que também são principais. A doença de Meniere está muito associada a um aumento da pressão no labirinto. Então, o que vai acontecer nessa doença de Meniere é que, por algum motivo, vai começar a ter um aumento na produção da endolinfa de forma excessiva. Esse acúmulo de endolinfa no labirinto membranoso vai levar a um aumento da pressão naquele local, que vai então levar a uma disfunção em toda a região de labirinto, né? Ainda não se sabe muito bem qual seria o fator que desencadearia esse aumento na produção da endolinfa, mas existem, né, algumas teorias que alguns artigos colocam, como, por exemplo, a alteração da permeabilidade das membranas da orelha. Isso faria com que tivesse esse aumento na produção e esse acúmulo de endolinfa na região de labirinto. Pode ser também devido a alguma alteração vascular, né, alguma alteração na circulação, tanto cerebral quanto de região de labirinto, que levaria a esse acúmulo de endolinfa. Alguns artigos trazem também algumas alergias, como alergia ao trigo, alergia ao milho, que também influenciaria na fisiopatologia da doença de Meniere, e também a alterações hormonais. Não são tão comuns, mas também pode vir a acontecer quando algum paciente tem uma diminuição excessiva de estrógeno, ou até no hipotireoidismo, pode acabar influenciando para o aumento da produção de endolinfa e assim levar ao desenvolvimento da doença de Meniere.
Geralmente, esses pacientes com doença de Meniere, eles vão ter a tríade clássica, que vai ser a perda auditiva, associada à vertigem, associada também ao zumbido. Então, como essa vertigem ela vai acontecer devido à alteração na região de vestíbulo, a perda auditiva vai acontecer também, porque o aumento dessa pressão acaba afetando também a região de cóclea, e com isso esse paciente vai tendo essa perda auditiva, e também associado ao zumbido devido esse déficit mesmo na cóclea. Então, essa é a tríade característica de Meniere: perda auditiva, a vertigem e o zumbido. E vai ser essa perda auditiva que vai diferenciar a doença de Meniere das outras vestibulopatias periféricas. Nesses pacientes, então, quando for feita a anamnese, o exame físico, e foi identificado que está tendo essa perda auditiva, vai ser necessário fazer o pedido dos testes, né, complementares. Nesse caso, é necessário fazer a audiometria para poder identificar esse déficit auditivo, que pode ser tanto uni quanto bilateral. Na maioria das vezes, ele vai ser unilateral, mas um paciente que desenvolve a doença de Meniere, geralmente nos próximos 5 anos, ele tende a apresentar também, né, a perda auditiva no outro ouvido que não tinha sido acometido. O tratamento desses pacientes se baseia em 3 etapas principais, né? O tratamento medicamentoso. Geralmente, de início, é feita apenas uma restrição de sódio para esse paciente, então vai ser uma dieta hipossódica, e muitas vezes esse paciente vai conseguir melhorar mesmo com apenas com essa restrição de sódio. Caso esse paciente faça essa restrição e o seu quadro não melhore, pode ir para a segunda etapa, que seria o uso da beta-estina, que é um antivertiginoso que muitas vezes vai conseguir melhorar o quadro daquele paciente, porque ele melhora o fluxo sanguíneo naquela região. Então, pode ser feito essa beta-estina. Caso, mesmo assim, o paciente não melhore, é feito o uso dos diuréticos. Geralmente, a hidroclorotiazida é a mais utilizada, né, que é o diurético, que vai fazer com que tenha uma diminuição desse líquido na região de labirinto, melhorando assim o quadro clínico do paciente. Se esse paciente continua sendo refratário, não está melhorando de nenhuma forma, pode ser feito, né, alguma cirurgia de ablação ali na região de labirinto, mas isso acaba não sendo comum. Geralmente, com a restrição de sódio, esse paciente já tende a ter uma melhora do quadro. E aqui a gente tem, então, a neurite vestibular, que também é uma causa de vestibulopatia periférica. Ela não é tão comum assim como a BPPB e a doença de Meniere, mas ela também pode acontecer. Então, o que vai acontecer nessa neurite vestibular é que o paciente ele vai apresentar uma inflamação na região de nervo, do oitavo par de nervo craniano, que seria o nervo vestíbulo coclear. Então, vai ter uma inflamação nesse nervo, né, que pode acabar lesionando, né, e assim esse paciente ele vai ter um quadro de vertigem aguda, né, vai ser uma vertigem aguda e muito intensa, geralmente é uma vertigem que é caracterizada como grave, porque ela realmente vai ser uma vertigem muito intensa e que começa de forma súbita, geralmente associada também a náuseas, vômitos, né, esse paciente pode começar a ter uma alteração de marcha devido a essa lesão de nervo, e geralmente na neurite vestibular, os pacientes eles vão continuar apresentando os sintomas mesmo após o tratamento, né? Esses sintomas não vão ser muito intensos, mas o paciente pode acabar tendo alguma complicação devido a essa neurite, por causa dessa inflamação do nervo. Então, pode ter uma instabilidade postural e uma vertigem que pode ser um pouco mais leve, que pode continuar acontecendo nesse paciente mesmo após o tratamento. A neurite vestibular ela vai ser autolimitada, então geralmente com 7 a 10 dias tende a ter uma melhora desse quadro, mas como eu falei, a depender dessa lesão no nervo, esse paciente pode acabar apresentando ainda assim sintomas mesmo após o tratamento. Então, nos pacientes vai ser feito apenas sintomáticos, pelo fato de que é uma doença autolimitada, então vai ser feito o uso desses sintomáticos, que podem ser os antivertiginosos, pode ser feito também o uso de antihistamínicos e antieméticos para tentar melhorar o quadro desse paciente, né? E no caso daqueles pacientes que vão continuar com alguns sintomas residuais, pode ser necessário fazer alguma fisioterapia, né? E provavelmente com esses pacientes devem melhorar. Então, agora falando da fístula endolinfática. A fístula endolinfática ela é caracterizada como uma solução de continuidade entre o espaço perilinfático e o ouvido médio, ou entre a comunicação da endolinfa com a perilinfa.
E o que acontece mesmo é que é formada essa fístula, né, nessas regiões, e isso acaba levando às manifestações, né, das vestibulopatias. Ela pode acontecer por diversas causas. Dentre elas tem a pós-estapedectomia, que acaba sendo a causa mais frequente. Então, após a cirurgia no estapédio, pode levar à formação dessa fístula. Pode acontecer também devido a traumas, esforços e também dentre outras doenças. Geralmente, nas manifestações, esses pacientes eles vão apresentar, né, tanto um zumbido quanto uma disacusia, que é chamada de neurosensorial. Então, esse paciente ele vai sentir muita dor a depender de determinados sons, né? E aí, a depender dos sons mais intensos, esse paciente tende a apresentar mais dor. Essa fístula ela pode ser formada em diversas regiões, sendo que as principais seriam na janela oval, mas também pode acontecer na janela redonda, mas a oval é a mais frequente para a formação das fístulas. Existe o chamado fenômeno de Túlio, que ele não é considerado patognomônico, mas ele aumenta muito as chances de ser uma fístula endolinfática, e esse fenômeno de Túlio, ele é feito, né, com o uso de alguns sons. Então, a depender de sons de alta intensidade, aquele paciente desenvolve uma vertigem de leve a intensa. Então, quando, a depender do som, esse paciente desenvolve uma vertigem, a gente tem o chamado fenômeno de Túlio positivo, que é bem característico, né, de fístula endolinfática. O tratamento ele vai ser feito principalmente com repouso. Então, com repouso já se consegue uma melhora, né, um fechamento dessa fístula. E existem três pontos que são importantes. Fazer com que esse paciente fique com a cabeça acima da linha do coração, geralmente se aumenta cerca de 6 centímetros da cabeceira, e também fazer com que esse paciente não assoe o nariz, porque isso pode acabar levando a um aumento no tamanho dessa fístula. Então, essas acabam sendo as principais orientações que a gente deve dar ao paciente, e também fazer com que ele não levante pesos acima de 5 quilos. Geralmente, com isso, se consegue ter um fechamento dessa fístula e não é necessário nenhum outro tipo de tratamento. Se após 20 dias de repouso essa fístula ela ainda não se fechou, aí pode-se fazer, né, cirurgias. E falando agora das ototoxicoses. Essas ototoxicoses elas estão relacionadas a algumas medicações que acabam levando a lesões tanto em região de labirinto quanto em região também de cóclea. Então, ela pode ter tanto manifestações vestibulares quanto também manifestações na audição. E geralmente essas medicações elas vão levar a alterações que são transitórias. Porém, algumas medicações podem levar também a alterações definitivas, mas o mais comum é uma medicação desencadeando alterações transitórias em determinados pacientes. Geralmente, os sintomas, né, dessa ototoxicose vão ser a vertigem, que já é comum, né, em todos os pacientes com vestibulopatias. Essas vertigens, elas podem ser desde leve também a intensas, geralmente associada também a zumbido, porque pode ter a lesão de cóclea e também a hipoacusia. Então, tem uma diminuição, né, da acuidade, auditiva daquele paciente. E geralmente as principais medicações que vão desencadear esses quadros são os aminoglicosídeos, também os diuréticos, o AS e também os AINES, que geralmente são as principais medicações que levam ao desenvolvimento das ototoxicoses. Lembrando também que o álcool, ele também tem uma alta chance de levar essa vestibulopatia, porque ele consegue atravessar a membrana e com isso chega até a endolinfa, altera a densidade da endolinfa e faz com que esse paciente venha a desenvolver vertigem, que pode ser também de leve até uma vertigem muito intensa. Porém, quando esse álcool vai tendo uma diminuição do seu efeito, vai tendo uma melhora do quadro daquele paciente. A cafeína e a nicotina também são substâncias que podem desencadear essas ototoxicoses pelo fato de que elas levam à vasoconstrição. Essa vasoconstrição pode atingir região de vestíbulo e assim desencadeando também as manifestações de vertigem. Geralmente o quadro ele é autolimitado, então com a diminuição da substância no sangue do paciente, ele vai tendo uma melhora daquele quadro, né? O que pode ser feito em alguns casos é o uso de antihistamínicos de primeira geração por causa da sedação e pode ser feito também alguns antivertiginosos, né? Como no caso da betaestina, que também pode ser utilizado. Então, tem também as labirintopatias infecciosas, que seria, né, o caso das labirintites. Então, a labirintite, ela geralmente vai acontecer devido à infecção bacteriana
ou viral, que vai atingir a região de vestíbulo, onde geralmente essa infecção vai ser decorrente de uma otite, e por isso ela tende a ser cada vez mais rara, porque o tratamento de otite ele tem sido feito cada vez de forma mais rápida, né, devido ao uso de antibiótico de forma empírica, impedindo que tenha essa disseminação, né, bacteriana para a região de vestíbulo. Por isso que a gente considera que a labirintite, acaba sendo muito rara de acontecer, né, nos dias atuais. Corresponde com cerca de 1 até 2% dos quadros de vestibulopatias. Então, a gente vê muito os pacientes chegando, falando que tem labirintite, né, que geralmente essa tontura é por causa da labirintite, mas o que a gente sabe, então, é que a VPPB é a mais comum, né, de acontecer. A labirintite, ela pode acontecer, mas ela acaba sendo muito rara. Geralmente, as manifestações vai ser a hipoacusia, então, tem uma diminuição, né, da audição dos pacientes, geralmente com a vertigem que tende a ser muito intensa. O tratamento, né, da labirintite vai ser com o uso de antibiótico mais corticoide. Geralmente, esse tratamento consegue ser eficaz para tratar a labirintite, sendo que quanto mais cedo é feito esse tratamento, melhor tende a ser a recuperação daquele paciente. Caso com essas medicações não se tenha um efeito desejado, pode ser feita a drenagem, né, uma drenagem cirúrgica nesses pacientes, sendo que uma vez que esses pacientes eles têm uma perda da função vestibular, essa perda ela é irreversível. Por isso que o tratamento ele tem que ser feito de forma precoce, para evitar que esse paciente tenha essas complicações. E por último, tem então a tontura psicossomática, né, que seria um dos diagnósticos diferenciais das vestibulopatias, e eu resolvi colocar porque ela é importante, que ela acaba sendo muito comum devido ao grande aumento, né, das doenças psiquiátricas. Então, geralmente, pacientes com doenças psiquiátricas ou que passou por algum fator psicológico traumático, tudo isso pode levar ao desenvolvimento de uma tontura crônica. Então, aqui tem a principal característica dessa tontura psicossomática, que é o fato dela ser uma tontura crônica. Geralmente, ela vai iniciar junto com aquela doença psiquiátrica, seja transtorno de ansiedade generalizado, transtorno depressivo, fobia, transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático. Todas essas doenças psiquiátricas podem ser acompanhadas de uma tontura que tende a ter esse caráter crônico. E um ponto importante é que a tontura ela pode tanto desencadear as doenças psiquiátricas, como pode ser também desencadeada. Então, um paciente com tontura, devido a ter essa tontura crônica, ele pode acabar desenvolvendo fobia, pode desenvolver também um transtorno de ansiedade devido a essa tontura crônica, como o próprio transtorno de ansiedade pode levar ao desenvolvimento da tontura. Então, ela pode tanto desencadear como ser desencadeada, né, pelas doenças psiquiátricas. Geralmente, nesses pacientes, uma forma também de diferenciar das outras vestibulopatias é que os testes vestibulares nesses pacientes vão estar normais, né? Então, diferente dos outros, onde a gente vai ter alterações vestibulares, nesse paciente, geralmente, a parte vestibular dela vai estar normal. O tratamento, ele é feito quando se faz o tratamento da doença psiquiátrica em si, seja transtorno de ansiedade, a fobia, é feito o tratamento desse paciente e, com isso, consegue-se ter uma melhora na tontura. E também com a psicoterapia, que também é importante, né, no tratamento dessas doenças psiquiátricas. E aqui existem outras, né, vestibulopatias periféricas que eu trouxe, que elas não são tão comuns, mas a título de curiosidade, a gente tem então a presbivertigem, que ela vai ocorrer devido à degeneração dos neurônios vestibulares e também das células do próprio órgão vestibular periférico, e com isso vai desencadear então essa vertigem. Os tumores também podem ser também podem desencadear essas tonturas, essas vestibulopatias periféricas, porque ela pode afetar o sistema labiríntico de forma direta ou de forma indireta por alguma infiltração no ouvido e alguma compressão extrínseca que atinja a região de vestíbulo, né? Que seria, por exemplo, carcinoma espinocelular do ouvido médio, tumores, neurinoma do acústico, todos esses tumores podem acabar levando a essas vestibulopatias. Tem também a obstrução do conduto auditivo externo, seja por excesso de cerume ou por corpos estranhos, também podem acabar desencadeando essa vertigem, então seria um diagnóstico diferencial das vestibulopatias. E tem a disfunção da articulação temporomandibular, que também pode estar acompanhada de disacusias, otalgias, cefaleia, e o quadro vestibular, que também pode estar presente devido a essa disfunção nessa articulação.
E aqui eu trouxe algumas medicações que são as mais utilizadas em uma crise aguda. Então, se a gente tem paciente na emergência, ele chega com essa crise de tontura, essas são as principais drogas que a gente vai utilizar nesses pacientes, porque na emergência acaba não sendo feito o diagnóstico de forma certeira, então a gente tem que conseguir tratar a crise aguda daquele paciente. E aí tem o dimenidrato e a piridoxina, que acaba sendo uma das medicações que são mais utilizadas para o tratamento da crise aguda, da vertigem, que seria o Dramin B6, né? Tem a metoclopramida, o Plasil, a ondansetrona, o Vonal, né? A bromoprida, o diazepam, a prometazina, o droperidol e o droperidol com fentanil. Essas geralmente são as medicações mais utilizadas, sendo que dessas, né? O Dramin B6, que é o dimenidrato, a piridoxina, é um dos mais utilizados, geralmente de 8 em 8 ou 12 em 12 horas, a depender do quadro do paciente. A metoclopramida, o Plasil também é muito utilizado, também de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas. A ondansetrona e o bromoprida. Geralmente, os benzodiazepínicos, no caso do diazepam, a gente deixa para quando esse paciente tem essa tontura que é do tipo psicológica, né? Geralmente associada a algum transtorno de ansiedade ou algum transtorno depressivo. E essas foram, então, minhas referências, o Tratado de Medicina Interna do Harrison, né, o Cécio, e o Tratado de Otorrino e Cirurgia Cérvico-Facial. Muito obrigado.